Romanos 8. Na verdade, vamos pegar do versículo 31 em diante. Eu vou ler um pouquinho. E aí a gente vai, através da palavra, trazer esse entendimento, completar aquilo que já tem sido dito essa noite. Romanos 8, 31 até o 37. Amém? Vamos ler. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Vamos ao 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Esse texto ele vai trazer duas situações que eu acho interessante. Logo no início ali, tá? Há uma alusão a coisas que na verdade diz respeito à nossa guerra, à nossa batalha, tristeza, angústia, dor, aflição, tá? Que não deve, não pode nos separar do amor de Deus. Mas no final do texto, ele vai trazer um conjunto de coisas como anjos, principados, potestades, altura, profundidade. Isso já vai além da capacidade e a condição humana sobre aquilo que pode nos separar do amor de Deus. Deus está dizendo que aqui no campo do mundo espiritual, aqui na área e dentro do campo do que eu vivo, nada pode te separar do meu amor, ou nada vai me separar ou me impedir de te amar. Agora, há uma reciprocidade, ou uma necessidade de reciprocidade nisso, porque dentro da nossa realidade, nada nos pode separar do amor de Deus. E é esse amor que vai garantir o versículo 37, que diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amor. Então, ou seja, há uma promessa de Deus antecipada de garantir a vitória para você e para mim em relação às nossas batalhas. E a vitória, ela não está pautada naquilo que nós conquistamos ou naquilo que nós vencemos aqui na terra. A vitória que Deus está prometendo para cada um de nós é o relacionamento com Deus, é o amor. Sabe? Nada vai separar. Então, vencer aqui não é simplesmente vencer as dificuldades do dia a dia, mas é vencer na capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a realidade do texto. O problema é que muitas vezes a gente vai recebendo e traduzindo essa palavra de maneira errada. E aí a gente quer vencer todos os dias, todos os momentos, as nossas guerras e as nossas dificuldades. Mas o texto não está falando disso, embora ele engloba essa situação. Porque quando fala de tristeza, ele está falando daquilo que nos gera tristeza. Quando ele fala de dor, de decepção, de uma série de coisas relacionadas à nossa vida, ele está falando daquilo que gera isso. Mas a palavra, ela vai mais profunda do que essa realidade, porque ela trata da capacidade, que é também um mandamento de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se o que me rege, o que me motiva, o que me impulsiona for o amor, então automaticamente eu vou ser vencedor diante de tantas coisas que acontecem no contexto natural e humano relacionado à minha vida. O amor vai me impedir de agir de maneira contrária à vontade
e o propósito de Deus. Mais à frente eu quero falar um pouco mais sobre isso. Mas a primeira instância, o que o texto está dizendo é que o amor ele vai nos livrar ou vai nos fazer mais que vencedor em relação às aflições do século presente. Sabe? Esse período de tempo que nós estamos vivendo. Amar ao Senhor, ser amado por Ele, vai me fazer ser mais do que vencedor relacionado às aflições do tempo presente. Até porque relacionado às aflições do tempo presente, há uma promessa de Deus dentro do próprio versículo. Agora, não adianta a comparação, sabe? A gente comparar. Não há, na verdade, deixa eu corrigir isso aqui. A gente precisa entender que não é interessante, não há uma comparação relacionada às aflições desse tempo presente com a glória que nos está reservada. Eu não posso comparar isso. E se eu comparar, não tem como as aflições desse tempo presente serem suficientes para me separar do amor de Deus. Eu preciso entender essa verdade. Por quê? Porque as aflições do tempo presente, frieza espiritual, é uma das aflições que a gente vive. A frieza vem por decepção, a frieza espiritual, ela vem, a gente falou semana passada mesmo, ela vem por conta de uma religiosidade opressora. A frieza espiritual, ela vem por desânimo natural, por uma série de questões. A realidade é que a frieza espiritual é aquele momento que muitas vezes a gente acaba passando por ele, em que a gente perde vontade de adorar o Senhor, perde a alegria da presença de Deus, a gente se deixa neutralizar na manifestação do poder, da presença, da glória de Deus sobre a nossa vida, nos tornamos insensíveis, sabe? De tanta angústia, de tanta dor, de tanta aflição, a gente se torna insensível à manifestação do agir do Espírito Santo, e isso é frieza espiritual, na diminuição da leitura da palavra, na diminuição na oração, do jejum, da consagração da nossa vida. Muitas vezes essa questão nos abate, ela é classificada como uma frieza espiritual, quando na verdade eu não me relaciono, ou a pessoa, ela não se relaciona com o Espírito Santo. Quando essa pessoa deixa de se relacionar com o Espírito Santo, logo ela não ora, e o Espírito não leva a Deus as suas orações, ele não leva a Deus os seus gemidos inexprimíveis, traduzido numa linguagem espiritual, porque essa pessoa, ela não dá mais lugar ao Espírito Santo. Então vai se instaurando a vida dessa pessoa a frieza espiritual, ela deixa de ser sensível à voz do Espírito Santo, então automaticamente ela deixa de ser direcionada pelo Espírito Santo, ela deixa de ser sensível no que tange a leitura da palavra, então automaticamente a sua fé não cresce. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então essa frieza, ela toma conta dessa pessoa. A Bíblia vai usar um outro termo, que é um coração cauterizado ou petrificado. Essa pessoa se torna completamente insensível às coisas de Deus. E insensível às coisas de Deus, ela vai buscar os seus próprios recursos naturais, recursos humanos, que é o que a gente está vendo que acontece hoje em dia, no tempo presente, sabe? Porque essa é uma das aflições que a gente vive. Uma outra aflição como é que eu posso usar essa palavra? É a degradação ou a neutralização da moral e bom costume. Isso é uma aflição. A sociedade vai se perdendo dentro desse processo. A gente vai vendo as coisas proliferando e muitas coisas vão contaminando a mente. Quando há uma degradação da moral e do bom costume, o que acontece? De um modo geral, caráter, aquilo que a gente entende como sendo algo produtivo para a nossa vida, a nível de moral. O que é uma pessoa moral? É uma pessoa que tem uma conduta que a gente pode chamar de ilibada, uma conduta clara, uma conduta limpa, honesta, sabe? Que não está levada a uma promiscuidade, que não está levada a uma desonestidade, uma pessoa que na verdade ela interage com as outras, que compreende o limite um do
outro. Quando essa aflição se instaura na nossa vida, a gente perde esse padrão, perde o respeito às pessoas, perde o respeito e a valorização das pessoas, sabe? Que na verdade compõem-se como filhos de Deus. Isso acontece não só no mundo, acontece dentro da igreja. Quando eu desvalorizo o meu irmão, quando eu desvalorizo quem quer que seja, quando na verdade não há empatia, não há um bom tratamento, não há uma observação da palavra na minha vida, e há sim um processo completamente contraditório na minha mente, porque eu vou acabar levando alguém a pecar, pela minha forma de vestir, pela minha forma de falar, pela minha forma de agir relacionada à pessoa. Isso é uma aflição do século presente, a quebra da moralidade, da moral, melhor dizendo. Tem diferença, moral e moralidade, tá? Então a quebra da moral, a quebra dos bons costumes, costumes que na verdade vai gerar a facilitação para uma vida em comunhão. É difícil isso. E também é uma aflição do dia a dia, que neutraliza a nossa paz, sabe? Cada casa, por exemplo, tem um costume completamente diferente, sabe? E se não houver intimidade, se não houver convívio, a gente não consegue interagir dentro daquele contexto. Desde muito criança, eu fui acostumado a morar na casa dos outros de favor, sabe? E era extraordinário, de forma negativa, essa situação, porque eu fui criado até 7 anos dentro da casa do meu pai e da minha mãe, e depois eu perdi esse contato e fui ter que morar de favor. Então o que eu recebia de costume e de forma que a casa do meu pai e minha mãe funcionava, onde eu tinha um nível de liberdade, um nível de atuação dentro da casa, ainda que como criança, na casa de outra pessoa não tinha. E aí o padrão é completamente diferente, sabe? Então, quando se fala de bons costumes, a gente está falando de coisa que vai, de situações, de comportamentos, melhor dizendo, que vai trazer uma facilitação para um convívio mútuo entre as pessoas. Agora, se eu perco tanto a moral quanto o bom costume, eu não tenho esse processo. E há uma quebra na comunhão. Entende? Há uma quebra nessa comunhão. Então, exemplo, cada casa que eu ia tinha uma maneira diferente de agir, de se portar, de lidar com os filhos. E o triste era, quando eu começava a adaptar com aquele costume, muitas vezes eu tinha que sair dali e ir para outra casa. E aí começava tudo do zero. E eu tinha que reaprender tudo. E aquilo que eu tinha já assimilado como um comportamento ideal, muitas vezes já não era mais. Sabe? Quando a gente fala de padrão, de moral e bom costume, é interessante você olhar o contexto da vida cristã e a vida não cristã, a vida mundana, de um modo geral, a nível do costume, daquilo que se fala, daquilo que se pronuncia, da forma de agir. E o problema é que a quebra disso vai trazer uma contaminação para nós, que a gente não dá conta. Eu costumo dar um exemplo muito simples. A quebra, por exemplo, da moral é interessante a nível de uma promiscuidade, de uma sensualidade que acontece nos dias de hoje. Antigamente, vou falar nisso, eu estou fazendo 50 hoje, que legal, não é verdade? Mas antigamente, quando eu era criança, a gente não via, não convivia com pessoas no nível do que a gente convive hoje. Havia um respeito, havia um comportamento completamente diferente, a forma de se vestir era completamente diferente, e o contexto do que a gente vive hoje, muitas vezes vai trazendo uma contaminação, a ponto de uma propaganda, um rótulo de uma água mineral, vai trazer, por exemplo, uma mulher com os seios de fora. Isso virou normal. Está completamente aceitável. Antigamente, um casal de namorado, ou até mesmo casados, se beijasse na boca na rua, era uma complicação, porque aquilo nem sempre era bem aceito. Hoje é natural. Eu estou falando de um costume que mudou completamente, sabe? As músicas que se ouviam antigamente são diferentes das músicas que se ouve hoje. E principalmente no contexto artístico, musical, por exemplo, aquilo vai mexendo com a emoção, mexe diretamente com a alma, e a gente muitas vezes é tendenciado a reproduzir aquilo que ouve. E é normal você ver pessoas muitas vezes cantando algo que nem sabe o que está cantando, e que o final daquilo vai trazer um nível de contaminação.
Eu não estou sendo exagerado nesse contexto, mas eu estou tão simplesmente tentando mostrar para você que quando a moral, o bom costume, ele é quebrado, ele é modificado e colocado algo contrário naquele lugar, a gente vai se adaptar a ele. Vocês estão me entendendo? Amém? Tá? A gente vai se adaptar àquela situação. E aquilo que gerava estranheza agora não gera mais. Só que isso pode, em muitos aspectos, ser transformado em uma aflição para a nossa vida. Entendeu? Como, por exemplo, a pronúncia de tantos palavrões que às vezes escapolha a boca de muitos, porque de tanto ouvir comportamentos que a gente vai vendo sendo reproduzido por crianças, por adolescentes, por jovens, por adultos, por idosos, não importa, porque na verdade hoje tornou-se uma normalidade. Mas se esse comportamento quebra um padrão de moral e bom costume, o que na verdade hoje, aparentemente, a sociedade até prioriza a quebra disso, dependendo do nível, sabe? Porque o normal e o aceitável é quebrar os padrões, entende? A gente é tratado como estranho, a gente gera estranheza às pessoas. Só que isso em muitos aspectos traz aflição para a nossa alma, sabe? Traz contaminação para a nossa mente, para o nosso coração, e gera também a frieza espiritual. Outro aspecto de aflição é o avanço das forças das trevas nos dias de hoje. É uma coisa muito comum. E eu não quero simplesmente falar disso no contexto externo da igreja. Eu quero falar nos dois aspectos. Porque as forças das trevas, elas tanto influenciam dentro quanto fora da igreja. Apenas a forma é diferente. Mas às vezes, a gente, por imaginar estar dentro de uma igreja, frequentar cultos, não faltar cultos, viver o contexto de uma comunidade evangélica, acha que está tudo agradável e plausível na nossa vida, mas existem padrões e comportamentos, ou quebra de comportamentos, de moral e bom costume, que também vai classificar o avanço da força das trevas dentro da igreja. Enquanto a palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não é a igreja que está sendo atacada pelas portas do inferno, é a igreja que ataca as portas do inferno, e elas não prevalecem. Mas hoje em dia parece que acontece o contrário, porque a gente vai vendo os crentes se degladiando, tanto no contexto da comunidade, fora dos meios de comunicação, principalmente, e ainda mais feio dentro dos meios de comunicação, a internet, principalmente, como se degladia. E na verdade isso diz respeito ou favorece muito mais as forças das trevas do que a defesa de um comportamento. Então, todas as vezes que eu deparo com uma situação dessa, pode ter certeza que as forças das trevas estão prevalecendo em detrimento da propagação do evangelho, porque é um se levantando contra o outro com mentiras, com calúnias. E o pior, irmão, que quando alguém se levanta com mentira e com calúnia em relação à vida de outro cristão, ok, é mentira e calúnia, não vai prevalecer. Mas o problema é quando se levanta com a verdade de um mau testemunho, porque se levanta com a verdade de um mau testemunho, é real, e o escândalo é maior, e as forças das trevas têm muito mais arma, muito mais munição para atuar naquela situação. E às vezes a preocupação da igreja, independente da sua conduta, está só olhando para o mundo, porque acontece no mundo onde também as forças das trevas atuam. Em assassinatos, em situações contraditórias, a nível de uma violência, de vício, de tantas coisas. Mas a igreja precisa ser luz para o mundo. O cristão precisa ser luz para o mundo. Eu vou repetir, não há nenhum problema quando alguém se levanta com um falso testemunho. O problema é quando se levanta com a verdade. Sabe?
Então as forças das trevas, elas estão avançando dentro, muitas vezes dentro, quanto fora da igreja. E a gente precisa avaliar todo esse padrão, porque o que a palavra nos orienta é viver uma vida de oração, a nível de intercessão. O que a palavra nos orienta é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E é interessante observar que muitos crentes, e eu não vou viver aqui falando mal dos crentes, tá bom? Dos evangélicos, mas infelizmente é a verdade, eu não vou deixar de falar não. Então o que acontece? Muitas vezes a dificuldade de amar os que estão fora. E muitos vão dizer, porque não tem conserto, os que estão distantes da palavra do Senhor, porque é entregue mesmo nas garras de Satanás. Mas hoje a dificuldade de amar é tão tamanha que até amar o próximo no que diz respeito a quem está dentro da mesma igreja, a quem senta um do lado do outro, é o mesmo processo. Porque muitas vezes de frente é a paz do Senhor, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, e quando vira as costas, é uma batalha travada. E Deus não compactua com isso. Então as forças das trevas estão atuando. E elas precisam cair na autoridade do nome de Jesus. Eu gosto de fazer esboço, principalmente quando ele dá errado. Porque não tem nada disso anotado aqui. Sabe? Eu acho extraordinário isso. Quando você faz o esboço, dá errado, tá? Então, eu preciso neutralizar as forças das trevas. Eu preciso amarrar elas. E a igreja hoje, em alguns aspectos, eu não vou falar da igreja no sentido do corpo de Cristo, porque Jesus tem ciúme, é a noiva dele. Eu estou falando do contexto natural e humano, da comunidade, do povo aqui na terra. Muitas vezes está se degladiando. E é o que eu sempre digo aqui: não fale, não pronuncie, não fale mal, não vá atrás, não crie situação, não busque saber daquilo que não lhe convém. A palavra de Deus, ela vai nos aconselhar que nós não devemos buscar saber mais do que nos convém, apenas aquilo que está relacionado ao tamanho da nossa fé. E isso é para a palavra. Se dentro da palavra, em muitos aspectos, eu tenho que buscar o entendimento baseado na fé que eu tenho, para que ela cresça de acordo com a vontade, de não entrar em situações que está fora do meu contexto, imagina no que saber da vida dos outros. Aí é pior. Mas são situações em que a aflição do tempo presente, ela vai nos consumindo, ela vai neutralizando a nossa paz, ela vai neutralizando a nossa alegria, ela vai neutralizando o nosso entendimento, ela vai neutralizando o nosso prazer de estar na presença do Senhor. E aí a gente acha dificuldade muitas vezes, quando na reunião dos santos, a oração é fria, não acontecem sinais, não acontecem prodígios, não tem milagres, não tem a manifestação do poder de Deus, porque na verdade, quem em muitos aspectos está prevalecendo a vida de muitas pessoas, às vezes até da maioria dos que estão dentro de certas igrejas, são as forças das trevas. E Deus não vai compactuar com isso. E Deus não vai manifestar o poder dele dentro desse contexto, dentro dessa situação. E eu queria que você compreendesse, nós precisamos de um modo geral compreender, Deus é eterno, irmão. E não adianta ficar arrancando os cabelos para dizer, Deus tem que fazer. Deus não tem que fazer nada. Ele é eterno. Ele está olhando para nós e entendendo que a sua, minha, nossa vida, ela passa como um sopro que se esvai. E ele permanece. Eu olho para trás, há pouco tempo eu tinha 14 anos. Agora já tenho 50. Alguns tinham 13, 10 anos. Já tem 60. E Deus está lá olhando. Do alto da sua soberania, sentado no seu trono, dizendo, a tua vida está passando, a minha permanece. Quem tem que se consertar somos nós. Quem tem que agir de maneira diferente somos nós. Quem tem que, ao invés de criticar, de questionar, de falar mal, mas interceder, orar, buscar, cobrir, guardar em oração, somos nós. Quem tem que dar testemunho somos nós. Deus não precisa dar testemunho de quem Ele é. E mesmo assim Ele faz. Eu me lembro de quando Abraão vai sair
para oferecer ao Senhor animais, e ele divide no meio os animais, e ele bota cada banda de um determinado lado, para mostrar: eu estou aqui, Deus, estabelecendo uma aliança contigo. E ele vai dormir, ele vai acordar, as aves de rapina vão chegar para tentar comer aqueles animais, e Abraão toca aqueles animais, e a demora vai retratar para mim o fato de Deus não precisar provar nada para nenhum de nós, porque Abraão tinha que sacrificar. Só que Deus, em um determinado momento, manifesta a sua autoridade, a sua presença e a sua glória sobre aquele lugar, quando vem um fogo do céu e consome todos aqueles animais. Deus estava dizendo: eu não precisava vir aqui, mas eu vim. Eu não precisava provar nada para você, mas eu estou provando que eu estou contigo nesse negócio, que a minha promessa vai se cumprir na sua vida, tão simplesmente para retratar a fidelidade de Deus, que não precisa ser provada. Já o mesmo seu comportamento diante do Senhor tem que ser provado. Agora, sabe quando mais as forças das trevas atuam dentro da igreja? Quando na verdade essa apacenta pecado. Quando na verdade quem está pregando, quem está dirigindo o culto, quem está pregando a palavra, quem está dirigindo os departamentos da igreja, os ministérios da igreja, muitas vezes estão atuando ali de uma certa maneira, mas há uma prática de pecado generalizada nas suas vidas, gerando mau testemunho. E o problema do mau testemunho não é o erro, não é tropeçar e cair, como muita gente diz. Tropeçar e cair, a Bíblia vai dizer que o cair é do homem, é natural, pode acontecer. O problema do pecado e o que gera mau testemunho é a prática do pecado, é permanecer nele, é não buscar consertar, é camuflar o pecado. Porque todos pecamos, diz a palavra do Senhor, por obra, por pensamento, por palavras. O que escandaliza não é o pecado por acidente. O que escandaliza é a prática do pecado. As forças das trevas, elas proliferam dentro da igreja, não pelo pecado por acidente, mas pela permanência, pela prática do pecado cotidiano, por tentar camuflar essa situação, por neutralizar isso, ou tentar ludibriar as pessoas, enganar as pessoas atrás de uma casca de uma religiosidade falsa. Esse aqui é o problema, essa aqui é a maior dificuldade. E mesmo assim, as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de vir sobre a nossa vida. Porque há uma glória. Mas antes é preciso entender e compreender a necessidade de passar por esse tempo presente. Porque é nesse tempo presente que, na verdade, nós estamos nos tornando maduros para alcançarmos a nossa vitória. O apóstolo Paulo vai dizer que nós não chegamos à estatura de varão perfeito, mas a gente vai no processo, a cada dia, a cada instante, a cada momento, a cada experiência, a cada vitória, sabe? E eu queria que você compreendesse que na maioria das vezes, ou todas as vezes quase, quando eu falo de vitória, eu não estou falando de vitória em relação a uma vida financeira, eu não estou falando de vitória em relação a um contexto natural e humano, de quando a gente tem projetos, sonhos e objetivos. E eu não estou dizendo que não podemos ter sonhos, projetos e objetivos aqui na Terra, mas quando eu falo de vitória, eu não estou falando de conquista de casa própria, eu não estou falando de vida financeira aumentada, eu não estou falando de conquistar ou comprar carro, eu não estou falando de nada relacionado a essa realidade. Eu estou falando de vitória diante do inferno. Eu estou falando de vitória no que diz respeito ao mundo espiritual, de quando Deus está presente e a gente cumpre com aquilo que em primeiro lugar a palavra requer de cada um de nós. Eu venci a mim mesmo, eu venci as minhas tentações, eu venci as ciladas do diabo contra a minha vida, eu venci o engano, eu venci a mentira, eu venci o roubo, eu venci aquilo que na verdade me distancia do Senhor. Essa é a real vitória e a principal vitória que Deus quer garantir para cada um de nós. As armas espirituais advindas de Deus para a nossa vida, em Efésios,
elas não são para nós travarmos lutas e guerras naturais e humanas. Não são para isso. Amém? Então esse tempo presente, ele vai falar da necessidade de amadurecimento. Ele vai falar da necessidade de eu aprender a neutralizar a minha vontade pela alegria natural e passageira, baseado nas coisas que eu conquisto nesse mundo, em uma alegria permanente da presença de Deus, aonde a palavra de Deus tem uma promessa para nós em João capítulo 14, que vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus falando: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o tempo presente me torna maduro para essa realidade. O tempo presente me torna maduro para alcançar a estatura de um varão perfeito, de quando Deus tocar a trombeta, ou de quando Jesus, melhor dizendo, tocar a trombeta e vier com alarido e voz de arcanjo para arrebatar a sua igreja, eu poder ter a certeza que eu vou morar no céu. Essa é a realidade. O contexto do tempo presente, as aflições, elas são para aprimorar em nós esse amadurecimento espiritual. São para quando a nossa fé, para provar a nossa fé. As aflições do tempo presente não é para me neutralizar, mas eu preciso estar ligado em Deus, amar a Deus, vencer as aflições, porque através disso a minha fé vai ser provada. E a minha fé é provada diante da adversidade, diante da dificuldade. A minha fé é provada diante das batalhas. A minha fé é provada à medida que que eu vou atravessando os meus desertos. A Bíblia diz que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso ter conhecimento da palavra para poder entrar no deserto, porque eu vou entrar. E não adianta achar que você, como cristão, como servo e serva de Deus, não vai passar por deserto, porque vai passar. Jesus sofreu. Jesus morreu morte de cruz. Não pensa que você não vai passar por deserto. Vamos passar por deserto, vamos passar por luta, vamos passar por dificuldade, vamos passar por aflições. As angústias desse tempo presente, as aflições vão nos alcançar. E gente, desculpa a franqueza, mas é tolice achar que eu vou conseguir viver uma vida sem, em nenhum momento da minha vida aqui na terra, ser alcançado pelas aflições. E você pode até não querer ouvir essa palavra. Mas se não ouvir essa palavra, você vai passar pela aflição sem o conhecimento, sem o entendimento de como vencer. Porque a aflição vai vir, não tem jeito. Pode até tentar viver uma vida de fantasia, mas ela vai vir. A aflição vai vir. O texto está dizendo que as aflições não são para se comparar, mas elas vêm e Deus vai dar vitória. Mas a vitória vem em cima das aflições, em cima das angústias. Então a minha fé vai ser provada a partir desse momento. Porque ler a Bíblia toda vai gerar fé para mim? Vai! Mas se essa fé não for provada, logo ela não tem obras. E a palavra vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. E o que prova a fé, ou a obra que prova a fé, não é caridade. A obra que prova a fé não é fazer o bem. A obra que prova a fé não é ter empatia. A obra que prova a fé não é distribuir comida para os pobres. A obra que prova a fé é as aflições do tempo presente. Empatia, fazer o bem, alimentar quem tem fome, é obrigação, é obrigação. Cuidar do necessitado é obrigação. Repartir com quem não tem é obrigação, baseada no amor, mas é uma obrigação de todo ser humano e principalmente do cristão. Não adianta levar a palavra se não sanar a fome de quem tem fome. A gente está falando disso. Não adianta. Mas isso é uma obrigação que nos é imputada pelo amor. É o amor de Deus que nos constrange a essa realidade. Distribuir ou repartir com quem não tem, repartir os bens, repartir com quem não tem, não é um dom, é um mandamento, é uma obrigação para todos nós. Que nos é imputado pelo amor a Cristo, amor a Deus, amor ao próximo.
tempo presente, a aflição, tende a gerar em nós o aprendizado do princípio, ou aderir a nós, ou incutir na nossa mente o princípio de dependência. Porque senão o ser humano fica autossuficiente quando não tem aflição, quando não tem angústia, quando não tem dificuldade, quando não passa por prova, quando não passa no deserto, quando não atravessa o deserto. Quando não tem problema, fica autossuficiente. Só sabe olhar para dentro de si. Acha que não depende de Deus, que não tem necessidade do Senhor. Então a gente precisa entender que as aflições do tempo presente, viver no tempo presente, vai despertar em nós essa realidade, princípio de dependência de Deus, assim como tantos outros que a gente não tem tempo para falar aqui. Mas dependência é uma coisa que ninguém quer. Quase todo ser humano, quase toda pessoa, quase todo adolescente, um dia acabou, quase todo, tem exceção, um dia acabou dizendo: eu estou doido para fazer 18 anos, porque aí eu sou dono do meu nariz, eu vou fazer o que eu quiser. Por quê? Porque até então há um entendimento de dependência, e a dependência gera responsabilidade. E a responsabilidade muitas vezes nos leva a um comportamento que a gente nem quer ter, mas é necessário, porque eu dependo de alguém, eu dependo de um teto. Eu dependo para comer, eu dependo para vestir, eu dependo para uma série de situações. Como também tem o outro lado, né? A gente está falando de pai e filho, relacionamento de pai e filho. Tem filho que está doido para sair da casa do pai, e tem filho que não sai de jeito nenhum, gente. Os dois extremos é um problema, sabe? Chega uma hora que tem que cortar o cordão umbilical. Chega uma hora que é necessário cortar o cordão umbilical. Meu pai, meu avô, alguém antigo da família sempre dizia: quem casa, quer casa. E ter casa, na verdade, isso não significa que pai e mãe não pode ajudar quando pode. Quando pode, não é verdade? Eu não quero entrar nesse mérito aqui, porque a gente não está no culto da família, não é? Mas ter casa, quem casa, quer casa, diz respeito à capacidade e à condição de administrar, de sustentar, de prover, de alguma maneira. Mas é interessante olhar o princípio de dependência, porque ninguém quer ser, ou a maioria das pessoas não quer ser dependente. Dependente muitas vezes traz a ideia de se humilhar, dependente muitas vezes traz a ideia de necessitado, e não é isso o que a palavra está dizendo. Dependência, principalmente no contexto de Deus, vai trazer a ideia de direito como filho, direito adquirido como filho. E no contexto de Deus, filho gerado por um sacrifício na cruz do Calvário, por derramamento do sangue inocente de Jesus Cristo. E agora eu tenho o direito de depender de Deus, e depender de Deus significa ser provido, sustentado, abençoado, movido, dirigido, cuidado, guiado, armado, amparado, alimentado, sustentado, guardado por Deus. Então depender é algo maravilhoso quando provém do Senhor. No contexto natural e humano é o sustento da mesma forma, porque em muitos aspectos e em muitos momentos a dependência de Deus vai fazer com que a mão do Senhor use outras pessoas para abençoar aquele que depende. E depender não é humilhação. Depender é direito adquirido. Depender é direito adquirido. Depender não é pedir esmola, por isso é direito adquirido. Depender não é pedir favores. É extraordinário quando, na verdade, Deus usa alguém e a gente é cercado desses testemunhos e testemunhos positivos. Às vezes, Deus usa pessoas da igreja, às vezes usa de outra igreja, às vezes usa pessoas que nem da igreja são. Mas quando você depende, você não vive pedindo. Deus sustenta e Ele vai usar quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer.
É interessante, eu já ouvi alguns testemunhos desse sentido, de pessoas estarem no mercado, de chegarem pessoas ao mercado e Deus dizer: olha, você vai encher hoje 2 carrinhos. E a pessoa vai fazer a compra dela. E Deus está no coração dela dizendo: tudo que você pegar para você, coloca no outro também. Pega só para você não. E aí vai lá e pegou 1 quilo de carne moída. Tem gente que está pensando: pô, podia ser picanha, não é? Esse não depende, entendeu? 1 quilo de carne moída, dá 2 sacos separados. Aí bota um saco num carrinho, 1 quilo no carrinho, 1 quilo no outro. E tudo que comprou, comprou dobrado. Quando chegou na boca do caixa, Deus falou: agora esse carrinho é para... Você vai passar o carrinho, vai pegar a metade da compra, pede para colocar separado. Essa metade você vai, você leva para tua casa, a outra metade você vai no endereço tal, na casa tal, tal, tal. Tem alguém lá que precisa. Essa pessoa não estava pedindo esmola para ninguém. Essa pessoa provavelmente estava com seu joelho dobrado, clamando ao Senhor, e a provisão veio do céu. Então depender é ser sustentado, mas não é pedir esmola. Depender não é pedir favores. Depender é quando a provisão de Deus vem, sabe? Quando muitas vezes você entra no teu quarto em secreto, fala com teu pai em secreto e ele te abençoa publicamente. Isso é depender. Então, as aflições do tempo presente muitas vezes traz para nós exatamente a maturidade, o entendimento para compreendermos essa verdade. Eu não sei quem vai ouvir essa palavra. Talvez alguém que vai ouvir essa palavra está passando por momentos de dificuldade, não tem nada para comer em casa. Se você crer no Senhor e falar com Ele, Ele vai gerar o que você precisa. Porque Deus é assim, é dessa forma que Ele faz. Há uma glória que é de ser revelada. Essa glória vai falar que eu não posso me entristecer como os que não têm esperança. Tessalonicenses 4,13, se não me falta a memória. Ele vai começar a revelar o arrebatamento da igreja, Jesus vindo com alarido e voz de arcanjo. Acerca dos que dormem, quero vos declarar para que vocês não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Então, em muitos desses aspectos, o objetivo aqui é para neutralizar essa tristeza, porque há uma esperança, como eu disse aqui no início, além do texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,13, João, Mateus 24, e tantos outros que vão falar do arrebatamento da igreja, de uma promessa que Deus tem estabelecida para cada um de nós, de salvação, de vida eterna, de uma vida com Deus. Então a aflição desse mundo não pode se comparar. Não tem como se comparar. Quando o texto está dizendo que não há de se comparar, não é para se comparar, significa que eu não posso melhor, deixa eu corrigir isso aqui, eu não posso permanecer abatido. Eu posso me abater, mas eu não posso permanecer abatido. Eu posso esfriar, mas eu não posso permanecer frio. Eu posso enfraquecer, mas eu não posso permanecer fraco. Eu posso entristecer, mas eu não posso permanecer entristecido. Eu preciso levantar e avançar, porque há uma glória que há de ser revelada no tempo vindouro para a minha vida, e quem prometeu é fiel para cumprir. Então eu preciso confiar nisso, eu preciso descansar nisso. Ele vai ressuscitar os mortos. O texto vai dizer: primeiro os mortos, nós os que vivemos, na verdade o texto é assim: não precederemos aos que dormem, o Senhor ressuscitará os mortos no grande dia do Senhor. Os vivos terão seus corpos transformados. Vamos encontrar com o Senhor nas nuvens. Por que eu estou falando disso? Para que você entenda, para que nós possamos entender que a morte, ela não permanecerá vitoriosa. Ainda que hoje, ao olhar, ao compreender, ao entender, a morte está vencendo porque nós morremos, ela não vai ter a sua vitória definitiva, porque o Senhor Jesus ressuscitará os mortos. A vitória nossa é real. A vitória nossa é real. Nós vamos nos encontrar com o Senhor nas nuvens.
Isso precisa gerar uma alegria intensa para cada um de nós. Isso precisa ser a nossa verdade. Isso precisa ser o que nos motiva. E eu acho extraordinário, porque tem um monte de gente pregando: ah, você não tem que se alegrar, você não tem que querer Jesus para ir para o céu. Vai querer Jesus para quê, meu irmão? Para ir para o inferno? É para ir para o céu mesmo. Eu quero Jesus, eu amo Jesus, eu sou entregue a Jesus, mas eu quero ir para o céu de verdade. Que demagogia boba, que... Ai, Jesus, me ajuda. Ah, não, agora eu sou livre. Que palhaçada. Que é demagogia, mas tem uma outra palavra. Eu não posso querer ir para o céu, como se eu não pudesse querer ir para o céu. Eu não posso querer amar Jesus, porque Ele vai me entregar o céu. Poxa! A questão não é querer ir para o céu, mas tem gente que quer ir para o céu porque a vida aqui na terra está uma droga. Graças a Deus que tem um céu, que tem essa promessa para mim. Jesus prometeu exatamente, e a palavra é: não se turbe o vosso coração. A promessa está imputada, ela está declarada no que diz respeito. Não fique triste, não fique perturbado, não se prenda com as coisas aqui na terra, não se preocupe com a aflição aqui na terra. A vida aqui está ruim, mas tem um céu para você. Então eu querer ir para o céu porque a vida não está boa, é ruim? Não, é bom demais. Não tem nada de errado nisso. Ao contrário disso, você vai vendo um monte de gente, um monte de crente, que se você perguntar na igreja: tem certeza da salvação? Está com medo de dizer que tem certeza da salvação. E não pode nem desejar, querer ir para o céu para sair dessa vida. A Bíblia vai relatar, a história vai relatar e a palavra vai relatar que os apóstolos, na época de Jesus, ou logo depois que Jesus morreu, já estavam olhando para o céu, preocupados, querendo achar a nuvem de glória, porque aqui não é bom. Eu quero ir para o céu mesmo. A vida aqui não presta mesmo não, é ruim demais. E se eu cometer erro, aí que eu quero ir para o céu mesmo, porque ela não erra mais. Mas desejo o céu, queiro o céu. Essa é a verdade. A gente que, às vezes, a gente, quando eu digo ser humano, né, que tem aquela ideia que eu tenho que amar Jesus pelo que Ele é. Meu irmão, não tem outro jeito de amar, não. Amar Jesus pelo que Ele é e ainda assim querer ir para o céu porque aqui está ruim. Amar Jesus porque Ele tem salvação para mim é amá-lo pelo que Ele é. Eu não posso fazer nada para que Jesus me ame mais, e nem para que Ele me ame menos. Ele me ama pelo que Ele é. Ele é amor. Deus é amor. E a gente precisa parar com a bobeira. Hoje eu estou meio atacado, né? Porque eu estou fazendo 50, eu sempre ouvi do presbítero Jorge que assim, se eu errar é velhice, se eu acertar a experiência, então deixa quieto, deixa eu fazer o que eu... Entendeu? Ele sempre falou isso, sabe? Então a gente tem que parar com essa demagogia, parar com essa bobeira, parar com essa coisa que, sabe? As coisas não são sobre nós, é sobre Deus, é sobre Ele. Amém? Amém? Maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder ministrar a palavra, de poder trazer a realidade da palavra para cada um de nós. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua direção, por esse período de tempo que estivemos aqui, falando da Tua palavra, ouvindo a Tua palavra, aprendendo de Ti, podendo orar, podendo louvar, podendo engrandecer o Teu nome e reconhecer a Tua autoridade sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que verdadeiramente o Senhor venha continuar traduzindo, ministrando, clareando essa palavra aos nossos corações e que o Teu Espírito venha trazer alegria para cada um de nós, nos fortalecendo, nos encorajando, trazendo o entendimento relacionado a esse tempo presente que nós vivemos aqui, Senhor, que não tem como comparar com a glória vindoura, mas que é importante viver esse processo em Ti, meu Deus, debaixo da Tua poderosa mão, nos humilhando diante de Ti, diante das Tuas mãos, porque assim nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, nós vamos ter a nossa fé acrescida, nós vamos adquirir o princípio de dependência, assim como tantas outras coisas da nossa vida. Por isso, Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos e nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.